Olá, boa noite. Você já está assistindo o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E claro que a senhora e os senhores já sabem, nós entramos no ar logo depois do radar. Termina a boa música do radar e nós estamos no ar aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses são os temas que vocês podem pedir qualquer esclarecimento para os profissionais que participam desse programa. Vocês mandam as perguntas e nós vamos transmitindo a todos eles na medida do possível. Nem sempre nós conseguimos atender a todas, porque elas são em grande número. Mas nós vamos responder todos os dias, pode ter certeza absoluta disso. O que não for respondido essa semana, na semana que vem, certamente será prioridade. Vocês podem mandar perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem telefonar para 3230 1530, que é o telefone aqui da TVE também, e podem mandar um WhatsApp para 985 946 773. 985 946 773 é o celular, prefixo 51, que a gente atende a todos os telespectadores que querem informações sobre qualquer um desses assuntos que eu falei aqui no programa. Tá bom? Hoje é sexta-feira e nós vamos tratar de direito previdenciário, direito do aposentado, do aposentando. Então é direito previdenciário. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no estúdio o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. É sempre uma honra estar aqui na bancada do Consumidor em Pauta. Alguma novidade a respeito da reforma previdenciária? Ou... Sim, a reforma avança agora lá no Senado, né? Essa semana foi votado o relatório, né, na Comissão de Constituição e Justiça, e aí foi aprovado, né, a constitucionalidade lá no Senado, e agora está pronto para ir para plenário, onde será votado em 2 turnos no Senado. Algumas modificações sugeridas pelo relator no que diz respeito à pensão por morte. Volta a proibição de que o benefício de pensão por morte possa ser pago em valor inferior ao salário mínimo, como é hoje, né? Mas na proposta original havia a ideia de que as pensões por morte pudessem ser pagas em valor inferior ao salário mínimo. Então há essa sugestão de modificação. Há também uma proposta de uma PEC paralela, que também foi aprovada lá na comissão, em que se incluiriam os servidores públicos dos estados e dos municípios na reforma da Previdência. Enfim, mas tudo isso, Machado, ainda é muito prematuro se falar. É verdade. Porque está havendo muitas modificações, ou pelo menos sugestões de modificações, né? Então, temos que ir acompanhando e quando for votado no Senado, lá no plenário do Senado, e aí se definir que foi aprovada a reforma da Previdência, aí sim. Aí, então, vamos dedicar alguns programas a tratar detalhadamente de todas as mudanças. E, nesse momento, a única coisa que eu gostaria que o senhor e que a senhora que nos acompanham prestassem atenção é que não há necessidade de sair correndo para encaminhar uma aposentadoria com medo da reforma da Previdência. Quem já tem o direito de se aposentar, e isso eu não me canso de repetir, quem já tem o direito de se aposentar hoje poderá requerer a aposentadoria com base na lei atual, mesmo depois da reforma da Previdência. Porque quem implementou os requisitos já tem o que nós chamamos de direito adquirido. E o direito que foi adquirido, ele não pode ser atingido pela reforma da Previdência. Então, se o senhor, a senhora já estão em condições de se aposentar, mas não encaminharam o seu pedido ainda, seja porque o valor fica muito baixo agora, seja porque isso interferiria na sua relação de trabalho, no seu contrato de trabalho, ok, não se assuste com a reforma da Previdência. Espere. Aprovada a reforma da Previdência, aí então o senhor, a senhora analise a situação. O que é melhor? Me aposentar pela lei nova ou me aposentar com base naquela lei antiga, lá da época que eu implementei os requisitos? E aí tome a sua decisão. Não vale a pena aceitar qualquer aposentadoria hoje com medo da reforma da Previdência.
Então nós vamos ter muita coisa para esclarecer ainda daqui para frente, ou no momento em que a reforma for realmente votada, referendada pelo presidente, aprovada e entrada em execução. Quando entrar em execução, aí sim nós teremos perguntas para valer aqui, tenho certeza absoluta, e esclarecimentos muitos para dar a vocês. Tá bem? Então, mas como disse o doutor Luiz Gustavo, nada de pressa. Vamos nos aposentar com a tranquilidade de sempre. Afinal de contas, ninguém é mais criança, né? Para não contar se aposentando é porque já cumpriu uma boa etapa na vida. E outra questão importante, né, Machado, é que a aposentadoria, como a gente sempre brinca, é uma vez só. É uma vez só. A gente só tem uma aposentadoria, né? Depois que se aposentar e receber o primeiro pagamento, acabou. É essa aposentadoria que o cidadão vai ter pelo resto da sua vida. Então, Exatamente. É importante pensar e planejar a aposentadoria para obter aquela que seja a mais vantajosa. A primeira pergunta, doutor Luiz Gustavo, vem do Edson. Ele não diz de onde é, mas ele disse que tem 55 anos e uns 36 anos de contribuição, sendo 16 no serviço público e os demais no setor privado. Durante 19 anos fui motorista. Posso encaminhar o pedido de aposentadoria? Quanto perco com o fator previdenciário? São as perguntas do Edson. Edson, tu és um caso exemplar daquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Tu já tens direito a uma aposentadoria, porque somando todos os teus tempos, tu já tem 36 anos de tempo de contribuição. O exigido para o segurado homem é 35, então tu já adquiriu o direito de te aposentar. Hoje, caso tu encaminhes a tua aposentadoria, tu perderás cerca de 35% do valor da média em função da aplicação do fator previdenciário. Qual é a minha sugestão para o amigo? Aguarde a reforma da Previdência. Vamos verificar as regras de transição, já que o senhor já está no sistema, né? Haverá algumas regras de transição. Vamos verificar quais são as regras de transição. E aí vamos verificar o que é melhor. Encaminhar uma aposentadoria com a aplicação do fator previdenciário, pelo direito que o senhor tem hoje já, ou, de repente, o senhor se incluir numa regra de transição, trabalhar um pouquinho, contribuir um pouquinho mais e aí conseguir um benefício melhor. Então, aguarde a reforma da Previdência para verificar em qual das situações o amigo poderá se enquadrar e, quem sabe, trabalhando algum tempinho a mais, consigas um benefício melhor com alguma regra de transição. E se não houver nenhuma regra de transição que lhe beneficie, bom, aí encaminha a aposentadoria com a aplicação do fator previdenciário. Ele pergunta, 19 anos fui motorista, talvez. E eu não vou me aprofundar nesse tema, mas talvez esse tempo que laboraste como motorista possa ser reconhecido como tempo especial. Podemos tratar disso em algum dos nossos próximos programas, tratando especificamente da aposentadoria especial para motoristas. Doutor Gustavo, eu vou fazer uma pergunta que chegou para o telefone aqui de uma fã do programa, uma senhora que tem 80 anos, a dona Josefina, ela mora no bairro Santa Cecília. A pergunta da dona Josefina é a seguinte: ela nunca pagou o INSS. Ela quer saber se ela pode começar a pagar e daí quer saber quando é que ela vai poder se aposentar. Bom, dona Josefina, a senhora precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição. Ninguém se aposenta, aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, sem que tenha no mínimo 15 anos de contribuição. Como a senhora tem mais de 65 anos, o único benefício que a senhora poderia solicitar hoje é o chamado benefício assistencial, também conhecido como LOAS, enfim. Mas esse benefício, ele é devido a pessoas que tenham no mínimo 65 anos, que é um benefício destinado a pessoas com alguma deficiência, né, alguma incapacidade de longa duração, ou mais de 65 anos. Mas esse benefício é devido somente para pessoas de baixa renda. E eu não sei qual é a sua situação, mas se a senhora se enquadrar numa situação de baixa renda, a senhora teria direito hoje ao benefício assistencial. Agora, se a senhora não tiver direito a esse benefício assistencial, seja porque não se enquadra num grupo familiar de baixa renda, ou porque talvez receba, por exemplo, outro benefício, pensão por morte, bom, aí a única alternativa é uma aposentadoria por idade, mas para isso é necessário que a senhora tenha no mínimo 15 anos de contribuição, já que a senhora nunca contribuiu para o INSS. Neucide, São Leopoldo, ele diz o seguinte, doutor Gustavo: tenho 65 anos e contribuí apenas nos últimos 8 anos.
Será que terei direito a me aposentar ou receber benefício por idade? Tenho pouquíssimos recursos. Seu Neuci, a sua pergunta, ela tem uma resposta muito parecida com a dona Josefina, com a pergunta da dona Josefina. Veja, o senhor já tem 65 anos. O senhor refere que o senhor tem pouquíssimos recursos. Se o senhor não recebe nenhum outro benefício, o senhor poderia pensar no encaminhamento de um benefício assistencial, que é destinado a pessoas que estão inseridas num grupo familiar de baixa renda. Talvez esteja aí uma possibilidade. Para que o senhor possa se aposentar por idade, o senhor precisa no mínimo 15 anos de contribuição. O senhor já tem a idade necessária, 65 anos, mas o que está lhe faltando é contribuições. O senhor precisa contribuir por no mínimo mais 7 anos, para aí sim ter direito a uma aposentadoria por idade. A dona Zeni Costa de Góes, da cidade de Canoas, ela disse que em 21 de maio ela ganhou uma aposentadoria especial e no dia 15 de agosto deu baixa definitiva no processo. Até agora o INSS não mandou a carta. Disseram que não posso trabalhar com agentes nocivos, pois posso perder a aposentadoria especial. Ela quer saber se isso é verdade, doutor Gustavo. Dona Zeni, graças a perguntas como a da senhora que eu falo para o seu Machado aqui que nós precisaríamos ter um programa de 45 minutos, 1 hora, quem sabe, para tratarmos de tantos temas importantes aqui, né? Mas vamos lá. Se a senhora ganhou, provavelmente judicialmente, né, for reconhecido o seu direito a uma aposentadoria especial, o INSS vai ser intimado a implantar o seu benefício e mandar a cartinha para sua casa. Mas isso, infelizmente, tem demorado um pouco mais do que nós gostaríamos, né? O seu processo ele deve ter baixado do tribunal para a vara onde começou a andar o processo. Então, eu acredito que logo, logo, o seu benefício será implantado. Mas converse com o seu advogado lá, que certamente ele poderá lhe dar informações mais detalhadas sobre o caso concreto. Com relação a poder ou não continuar trabalhando, a lei proíbe que pessoas que tenham aposentadoria especial continuem trabalhando expostos a agentes nocivos à sua saúde. Bem, aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, esse dispositivo de lei foi declarado inconstitucional, de modo que as pessoas podem, em tese, continuar trabalhando. Eu não sei exatamente o que ficou decidido no seu processo, se a senhora pode ou não pode continuar trabalhando, porque essa questão, geralmente, ela é discutida nas ações judiciais. O Supremo Tribunal Federal, agora no mês de setembro, eu só não me lembro a data correta, mas agora no mês de setembro vai tomar uma decisão definitiva. Não sei se o julgamento começa e termina na mesma sessão, mas já foi colocado em pauta e será iniciado o julgamento desse tão importante tema a respeito das aposentadorias especiais. E o Supremo Tribunal Federal certamente dará a última palavra. Se é possível que o trabalhador que tenha obtido uma aposentadoria especial continue ou não trabalhando exposto a agentes nocivos. Eu tenho uma opinião pessoal, mas que não vem ao caso nesse momento quando a gente está prestando a informação. O que eu posso lhe dizer é que a senhora nos acompanhe aqui, continue assistindo aos nossos programas, que assim que o Supremo Tribunal Federal tomar a decisão, nós traremos aqui logo em seguida. E converse com o seu advogado para verificar o que restou decidido lá no seu processo. A próxima pergunta é do senhor Flávio Luiz, ele mora na cidade do Alegrete. E ele diz o seguinte: tenho 34 anos e 3 meses de contribuição e 52 anos de idade. Ele pergunta, quando posso me aposentar sem pegar muito o fator previdenciário? E quer saber se o cálculo vai mudar. Flávio, vamos lá. Primeiro... Mais 1 hora de programa. Mais 1 hora. Flávio, primeiro tu precisas atingir os 35 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria. Tu ainda não tens esse período, lhe faltam ainda 9 meses, né? Está numa gestação, digamos assim, para a tua aposentadoria. Com 52 anos de idade, tu terás a aplicação do fator previdenciário, teria, se fosse hoje, uma perda de cerca de 35% no valor da tua aposentadoria. De acordo com a lei atual, com a lei atualmente vigente, tu precisarias atingir 96 pontos, somando idade e tempo de contribuição, para fugir, digamos assim, do fator previdenciário. Com a reforma da Previdência, vai acabar
essa regra com a aplicação do fator previdenciário. Até tem uma regra de transição, vai haver uma regra de transição que permitirá a aplicação do fator previdenciário ainda. Mas, infelizmente, nesse momento, eu não tenho como te dar uma resposta objetiva de quando tu poderias fugir do fator previdenciário. Nós dependeremos da reforma da Previdência. Agora, considerando a tua situação, 34 anos e 3 meses, certamente haverá uma regra de transição, ou melhor, haverá mais de uma regra de transição aonde o senhor possa se enquadrar. E aí o senhor poderá decidir o que é melhor, me aposentar mais cedo com a aplicação do fator previdenciário ou continuar trabalhando um tempo a mais, implementar uma outra regra de transição e aí obter uma aposentadoria de 100% da média. Tem uma regra de transição que está por vir aí na reforma da Previdência que eu julgo muito interessante. É uma regra de transição que exige uma idade mínima para o homem de 60 anos e um tempo de contribuição de no mínimo 35 anos e mais um pedágio de 100%. Que pedágio é esse? Verifica-se o tempo que a pessoa tinha na data da aprovação da reforma da Previdência e vê quanto falta para os 35. Acrescenta 100% a mais. Por exemplo, se falta hoje 12 meses para que o segurado homem atinja os 35 anos de contribuição e é aprovada a reforma da Previdência, o pedágio será de 100% para a aplicação dessa regra. Então, ao invés de trabalhar 1 ano, terá que trabalhar 2 anos. E aí poderá ter direito a uma aposentadoria integral. Então, com a reforma da Previdência, vão se abrir várias possibilidades. E aí eu convido o amigo a continuar nos acompanhando aqui e depois da aprovação da reforma da Previdência, mande novamente a sua pergunta, que aí a gente tentará ser mais objetivo e lhe dizer qual regra mais lhe beneficia. Tem uma telespectadora que pede para não ser identificada aqui, ela diz o seguinte: tenho 51 anos, trabalhei 29 anos e 8 meses na enfermagem com insalubridade de 40% na carteira. Como enfermagem são 25 anos de contribuição, posso averbar o tempo que ultrapassou para outro serviço? Sou funcionária concursada do Estado desde 1997, ou seja, tenho 22 anos trabalhados. E daí, doutor Luiz Gustavo? Pois bem, vamos combinar uma tarde inteira de programa aqui. Vamos lá. Não, mas assim, sim, profissionais da área da saúde, via de regra, podem se aposentar depois de 25 anos de atividade. Se a senhora tem mais de 25 anos, a senhora pode sim ir até uma agência do INSS, escolher 3 anos que estão sobrando, então, né? A senhora tem 29, 4 anos que lhe sobram, que ultrapassam os 25, pedir uma certidão e averbar lá no serviço público onde a senhora é concursada. Apenas eu faço a ressalva de que esse tempo que a senhora quer levar lá para o outro regime, ele não pode ser concomitante, não pode ser um período em que a senhora está trabalhando nos 2 empregos ao mesmo tempo. Tem que ser um período que não seja concomitante. Agora, é muito importante que a senhora verifique exatamente qual período vai ser escolhido. Eu lhe aconselharia, primeiro, se a senhora já tem esse tempo todo, primeiro encaminhe a sua aposentadoria junto ao INSS, escolhendo o período que a senhora quer ver computado como tempo especial. Depois de concedida a aposentadoria pelo INSS, aí a senhora pega a certidão e leva esse tempo lá para o outro regime. Mas tudo isso tem que ser planejado desde o início, desde o pedido inicial lá no INSS. Justamente por quê? Porque esses 4 anos que a senhora quer levar lá para o outro regime, eles não podem ser considerados na aposentadoria do INSS. Então, se a senhora fizer todo esse planejamento, sim, é possível que a senhora se aposente com 25 anos lá no INSS e leve o tempo restante para outro regime. A dona Adélia, que mora no Jardim Petrópolis, aqui em Porto Alegre, ela conta o seguinte: o marido dela faleceu há 6 anos e ele era aposentado há 20 anos. Agora ela recebeu carta do INSS dizendo que o marido dela tem atrasados para receber. E ela quer saber como é que ela faz isso, doutor Luiz Gustavo. Dona Adélia, o INSS não manda carta avisando que o segurado tem direito de receber atrasados. Ao menos eu nunca vi. Com exceção de um período aí em que houve a formalização de alguns acordos administrativos, porque o INSS perdeu uma ação coletiva e aí foi obrigado a pagar algumas diferenças, o INSS não manda carta. Talvez
a senhora tenha recebido correspondência de alguma dessas associações, digamos assim, né? Mas eu lhe aconselho ter muito cuidado com isso, tá? Sugiro que a senhora procure um advogado que milite na área do direito previdenciário e converse com ele, tá? Porque não é comum o envio de carta. Certamente a senhora recebeu uma correspondência enviada de alguma dessas associações. E aí eu lhe pergunto, como obtiveram os seus dados? Certamente não foi de uma forma legal. Alguém vazou os seus dados para que essa associação chegasse até a senhora. Ora, alguém que obtém os seus dados de modo fraudulento, será que merece a sua confiança para cuidar de um processo de revisão da sua pensão? Na minha opinião, não. Então procure um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública Federal, que fica lá no prédio da Justiça Federal, e peça um aconselhamento a eles, tá bem? A dona Inês de Guaíba, doutor Luiz Gustavo, é aqui do telefone também, ela disse que ganha um benefício LOAS por invalidez. Ela quer saber se ela tem direito a receber o 13º salário. Não. Não? O benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS, ele não gera direito a 13º salário. A dona Marisa, ela mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ela pergunta o seguinte, quem tinha aposentadoria por invalidez e foi cortada, mas está com processo judicial já em andamento para reaver, se tiver decisão favorável, terá mudanças no valor da aposentadoria que recebia antes? Não é para ter, porque veja, a senhora recebia uma aposentadoria por invalidez, foi cessada. Se a senhora ganhar a sua ação, essa aposentadoria que foi cessada será restabelecida. E ela deve ser restabelecida nos exatos termos daquele benefício que foi cancelado. Então, é para ser exatamente o mesmo valor. Dependendo do tempo de duração do processo, se durante esse tempo houve algum reajuste concedido pelo governo, bom, aí o benefício será reajustado, mas ele será reestabelecido nos exatos termos daquele benefício original. Tem uma pergunta aqui que chegou por telefone também, que é a dona Jussara, de São Leopoldo. Ela diz que tem 56 anos, doutor Luiz Gustavo, e 24 anos de INSS pagos. Ficou sem pagar por uns 4 anos e quer saber se pode pagar esses atrasados, pois completaria o tempo de contribuição. Para efetuar pagamento de contribuições em atraso, primeiro é necessário que o cidadão comprove que era segurado obrigatório da Previdência. Ele tem que demonstrar o seguinte, olha, eu exerci uma atividade remunerada, mas não paguei INSS. Então está aqui a prova de que eu exerci a minha atividade, está aqui a prova de que eu deveria pagar, mas não paguei. Então eu quero recolher. Se a senhora não tiver prova de que desempenhou alguma atividade durante esses 4 anos, não lhe é autorizado o recolhimento em atraso. Agora, se a senhora tiver prova, por exemplo, foi sócia de uma lojinha, foi sócia de uma empresa, bom, aí a senhora prova a atividade e consegue recolher os atrasados. Nós estamos vivendo uma época, e eu aproveito essa pergunta para tratar desse assunto, em que muita gente quer recolher em atraso para implementar os requisitos para a aposentadoria. Na minha opinião, só vale a pena recolher em atraso quando, feito o recolhimento, o cidadão consegue a aposentadoria. Porque senão não vale a pena recolher em atraso, porque não se sabe quais serão as regras implementadas a partir da reforma da Previdência. Então não vale a pena recolher pensando em conseguir uma aposentadoria para a qual ainda não se sabe quais serão os requisitos. Então, no caso da senhora, se a senhora tiver prova da atividade, se com o recolhimento em atraso fechar o tempo para a aposentadoria, lhe aconselho a recolher em atraso. Do contrário, não lhe sugiro que eu faça. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que vou dar uma de advogado do diabo também. Se a pessoa, nesses 4 anos, como é o caso da nossa telespectadora, trabalhou o seguinte, vendendo roupas, ela buscava roupa e vendia para todo mundo, recebia o dinheirinho dela, mas nunca pagou INSS. Ela precisava ter uma empresa para isso? Não, ela não necessita ter a empresa, mas ela tem que provar a atividade. Se ela conseguisse comprovar que trabalhava como vendedora autônoma, ela pode recolher. O problema está na prova, né? Prova. Porque o INSS não admite somente prova testemunhal, nós precisamos de algum início de prova, algum documento. Se vendia roupas de uma forma, até informalmente, mas se houver uma prova que emitia recibo, ou tinha talvez um alvará no município, aí é possível recolher em atraso. Uma telespectadora que pede para não ser identificada, mas mora na cidade de Esteio,
Ela diz que tem 54 anos e gostaria de saber se é possível passar de uma aposentadoria por invalidez para uma por tempo de contribuição, que é de 32 anos. Pode. É perfeitamente possível. Se a senhora está aposentada por invalidez e o tempo que a senhora passou aposentada por invalidez conta como se fosse tempo de contribuição. A senhora pode pedir o cancelamento da sua aposentadoria por invalidez, fazer uma contribuição posterior ao encerramento da aposentadoria e no mês seguinte requer a sua aposentadoria por tempo de contribuição. É perfeitamente possível. Só lhe aconselho antes a fazer o cálculo para verificar se é mais vantajosa a aposentadoria por tempo de contribuição ou a aposentadoria por invalidez, porque há diferença no cálculo delas. O Luiz Augusto, ele não diz de onde é, ele diz que é aposentado por invalidez na coluna. Ele diz que a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, é de carro de passeio. Ele quer saber se ele pode renovar essa carteira ou se o INSS cortará o benefício dele. Pode renovar sem problema nenhum. E, aliás, é importante nós dizermos o seguinte: o INSS não caça a carteira de ninguém. O máximo que o INSS faz quando concede uma aposentadoria é comunicar o DETRAN. A perícia é realizada pelo DETRAN, para verificar se a pessoa tem ou não tem condições de dirigir veículo automotor. Agora, não é porque uma pessoa é aposentada por invalidez que automaticamente perde a sua CNH. Em alguns casos até ocorre. Mas por quê? Porque a doença que ensejou a aposentadoria também não permite que o cidadão dirija veículos automotor. Mas é por isso. Mas eu insisto, o INSS não proíbe ninguém de dirigir. O senhor pode manter a sua aposentadoria e continuar dirigindo e renovar a sua CNH. Doutor Gustavo, lhe fazer, eu acho que a última pergunta do dia. Estou dizendo, nós precisamos de um programa maior. É muita pergunta. E vamos ter, se Deus quiser, em seguida teremos um programa com mais tempo. Um telespectador que pede para não ser identificado, mas ele mora na Restinga, deixou o telefone e tudo aqui. Ele disse que entrou com uma solicitação de aposentadoria especial há 3 anos atrás. Em julho, as advogadas dele disseram que a aposentadoria dele estava confirmada. Ele quer saber se demora muito a chegar a carta de confirmação do INSS. Não, se o senhor ganhou a ação judicial, não é para demorar muito tempo. Geralmente os juízes concedem o prazo de 45 dias para que o INSS implante o benefício. Geralmente é assim. Agora, eu lhe sugiro que converse com as suas advogadas, que são quem conhecem o processo e sabem lhe dizer em que fase ele está. Mas se o senhor já ganhou a ação, se o processo já terminou, no máximo 60 dias, o benefício certamente será implantado. E daí nós vamos comer um churrasco lá com esse senhor lá da Restinga, né? Estamos aguardando ansiosamente o convite, né? É uma brincadeira, foi só pra gente, já que nós estamos chegando no final de semana. Depois de uma semana tão difícil para nós gremistas, né? Então, principalmente para vocês, foi muito difícil. Nem vamos falar nisso, porque isso aqui é um programa de perguntas e respostas e não um programa esportivo. Doutor Gustavo, muito obrigado pelo comparecimento. Eu que agradeço. Os seus esclarecimentos são sempre esclarecedores demais para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Lembrando a vocês que na segunda-feira eu estarei de volta aqui, às 6h30, eu vou tratar de direito do consumidor e comigo estará o doutor Santini. Desejando a todos vocês um belíssimo final de semana, fico com o meu muito obrigado e desejo a todos vocês um grande abraço. Até lá!